Então, guerreiros e guerreiras do estudo da língua portuguesa, chegando o mapa mental número 4, que faz parte do pacote 8, numa sequência de 50, de número 39. Mas antes de entrarmos nele, eu quero te pedir especial atenção para o pacote número 8. Nele, você vai encontrar um número grandioso de questões da sua prova, porque essa análise sintática, ela se envolve com todas as divisões gramaticais da língua portuguesa, semântica, morfológica, sintática, de pontuação, de interpretação de texto. Então o valor é muito grande. Nós já vimos o processo de coordenação, tratamos dele metodicamente, já vimos o processo de subordinação, dividindo o processo em adverbiais, adjetivas lá no pronome relativo e substantivas na conjunção integrante. E agora, para fechar esse nosso estudo, nós vamos ver revisando o período e as orações. E a gente já viu isso também no mapa, estabelecendo a diferença de período, oração e frase. Então, olhando para o nosso mapa aí, vamos ver se a gente entendeu o que anteriormente se falou tanto em cada um deles. Quando falar em período simples, o que você lembra? Localizar um verbo ou uma locução verbal. Por isso, período simples, choveu. Período simples. Deverá chover. Período simples. É formado por um verbo ou uma locução verbal. Mas se te pedirem que tipo de oração temos nesses dois exemplos que eu te dei, você vai dizer que a oração é absoluta. Oração absoluta é aquela que é portadora de um verbo ou de uma locução verbal. Volta o teu olho agora para a direita e observa período composto. Se o período simples tem uma única oração, isto é, um único verbo ou uma locução verbal, o período composto terá dois ou mais verbos, que dá duas ou mais orações, duas ou mais locuções verbais, que gera duas ou mais orações. A gente já viu lá naquele mapa das orações que a gente vê oração pelo número de verbos ou pelo número de locuções verbais. Mas o teu período que é composto, acompanha no mapa e aquilo que eu estou falando, ele pode ser dividido em período composto por coordenação ou período composto por subordinação. Por isso a seta aponta para a esquerda e para a direita. Quando é que o teu período é composto por coordenação? Quando as orações forem independentes. Já te provamos isso. Quando eu te digo estudo e trabalho, eu tenho o nexo e. Se eu tiver o nexo das coordenativas, lá aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, você sabe que você chama de oração coordenada sindética, tá ali, ó, com o nexo, com a conjunção. E a oração que se liga a ela é chamada de assindética. O que significa o prefixo as? Não, sindética, síndeto, conjunção. Por isso é a oração que não tem conjunção, não tem o nexo. Mas algumas bancas, elas afirmam, costumam dizer em que alternativa existem orações justapostas. É este caso aí, quando você tem orações coordenadas assindéticas. Um exemplo, estudo e trabalho. A primeira oração é coordenada assindética e trabalho é sindética aditiva. Se eu tirar este e colocar uma vírgula, continua o processo de coordenação, pois você entendeu que são orações independentes. Eu não precisaria ter este e daí eu diria estudo, vírgula, trabalho, e daí eu deixaria de ter sindética, porque eu não tenho síndeto, para gerar duas orações coordenadas assindéticas ou justapostas, quando uma se junta à outra. Então, quando usarem a palavra justaposta, você já lembra que isso é uma sequência de orações coordenadas assindéticas. Quando eu te digo vim, vírgula, vi, vírgula, venci, eu tenho três ocas, três orações coordenadas assindéticas, independentes do nexo, mas relacionadas e justapostas entre si. Vamos lá para o subordinação,
que são orações dependentes. Tudo isso a gente já falou, agora é um quadro de revisão, é um arrastão, uma vez que eu te disse que isso é tão importante para concurso público. No processo de subordinação, as orações são dependentes entre si. Por isso elas são divididas em adverbiais, adjetivas e substantivas. Mas nós vimos detalhadamente uma por uma. Mas será que neste resumão agora está bem firme no seu, na sua gaveta mental? Quando é que eu tenho orações adverbiais? Quando eu tenho os nexos. Olha lá embaixo, dependem dos nexos. Causal, condicional, comparativa, conformativa, concessiva, consecutiva, proporcional, temporal e final. Ora, o que eu preciso ainda saber das adverbiais nesse resumão? No dia que eu estou indo para a prova, está na minha mente fazendo um feedback, que se eles me disserem qual é o papel das adverbiais, de advérbio. Qual é a função de adjunto adverbial do verbo da oração. Então, papel, função. Ah, mas dizia que é um advérbio. Não, é papel de advérbio. Dizia que é um adjunto adverbial. Não, tem função de adjunto adverbial. Está ali, por isso eu fiz um mapa para gravar as palavras centro. Ora, nós tratamos das adjetivas, lembra? Quando é que uma oração é subordinada adjetiva? Quando ela começa com pronome relativo, está lá embaixo, dependem do pronome relativo. Ora, o que pode cair ainda mais? Que ela está intercalada. Intercalada, ela está metida. Quando eu te digo sol, que é um astro, vírgula, aquece a terra, que é um astro, está intercalado na oração principal. Ó. O sol aquece a terra, está no meio, intercalado. Ele tem papel de adjetivo e tem função de adjunto adnominal. Não, Bia, dizia que é um astro, nesse exemplo que você criou, que é um astro, é um adjetivo. Não, adjetivo não pode ter verbo, ele tem papel de adjetivo. Dizia que ele era uma adjunto adnominal. Não, adjunto adnominal se relaciona ao nome, por isso, ao nome da oração principal ele tem a função de adjunto adnominal. Por essa razão, papel, função são as palavras que você tem que gravar. Finalmente, nós saímos da número 38 falando das substantivas, lembra? Eles têm papel de substantivo. Eles começam sempre com conjunção e integrante, está lá embaixo. E eles têm a função de sujeito quando forem subjetiva, de objeto direto quando a oração for substantiva, objetiva direta. Terão a função de objeto indireto quando a oração for subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Terão a função de complemento nominal quando a oração for subordinada, substantiva, completiva, nominal. Terão a função de predicativo quando a oração for subordinada, substantiva, predicativa. E terão a função de aposto quando a oração for subordinada, substantiva, apositiva. Olha aí, um mapa bem claro que te mostra o caminho a ser seguido. Dentro das setas indicativas, as alternativas que te darão, mas aquela que você tem que marcar o X para você ganhar a tão sonhada nomeação. Vamos ver a questão de concurso solicitada. Opa, questão perigosíssima. Questão que envolve romanos, eutremos, borzeguins. Além do que, as questões verdadeiro e falso também são perigosas. Vamos ver o que eles dizem aqui. No exemplo, a paz que o homem procura depende do caminho que ele segue quando faz a sua escolha. Então, a profecia pede que ele seja coerente nas suas escolhas. Bonito período, analisa o que se afirma sintaticamente a respeito do texto acima. Romano número 1. Que o homem procura, está lá, que o homem procura, e que ele segue, está na sequência. São orações com papel de adjetivo. Para uma oração ter o papel de adjetivo, olha lá no mapa, a oração tem que iniciar com pronome relativo. Fui ver.
a paz que o homem procura. Este que tem o substantivo paz antes dele, é pronome relativo. Fui ver o segundo caso, que tem o substantivo caminho na frente, é pronome relativo. Até aí está perfeito. Se é pronome relativo, é uma osa, oração subordinada adjetiva. Eu estou com um mapa lá na minha frente, tem papel de adjetivo. E na função de adjunta de nominal, está lá, ó, papel de adjetivo, função de adjunta de nominal, o fato das duas orações começarem pronome relativo. Romano número 1, perfeito. Cada palavrinha ali posta está exatamente como deve ser. E o mapa que eu estudei, primeiro eu estudei o mapa, depois eu fui fazer essa questão, senão eu vou fazer a questão adivinhando. Eu primeiro tenho que gravar aquele mapa mental. No Romano 2 diz assim: quando faz a sua escolha. Eu decorei os nexos, como eu sou um ser feliz. Porque eu me lembro que quando estava lá no temporal, quando, não, no momento que, na hora que, quando, temporal. Vamos ver o que eles estão me dizendo. Apresenta um nexo de temporalidade. Claro, eu já sei decorar quando, não. Por isso, essa oração, ora, se ela é temporal, a oração é subordinada adverbial. Mas eles não dizem isso. Mas eu me lembro no mapa lá, só pode dizer papel de advérbio ou função de adjunto adverbial. Será que eles dizem isso? Essa oração tem a função de adjunto adverbial. Perfeito, perfeito. E se dissesse advérbio, papel de advérbio. Pronto, eu gravei os quadrinhos certeiros. Romano 2 também está perfeito. Romano 3. Então a profecia pede. Eu estou rindo à toa. Porque então é conclusivo. Por que eu sei? Porque eu decorei os nexos conclusivos, logo, então, assim, portanto, por conseguinte, por isso. Agora vamos ver o que eles me dizem. É uma oração coordenada. Opa, tá certo, se tivesse dito coordenativa não dava. Sindética, claro, tem o síndeto, então é sindética. Se tivesse dito assindética estaria errado. Conclusiva, eu sei porque eu decorei que os conclusivos, o então está lá no estado. Por isso eu memorizei, abri a minha gaveta cefálica, o então explodiu, me dando que essa resposta está correta. Romano 3 também está perfeito. Romano 4. A última oração. Eu aprendi que oração a gente conta pelo número de verbos ou de locução verbal. Para ser a última oração, eu tenho que procurar o último verbo. E daí o último verbo lá é que ele seja coerente nas suas escolhas. É essa aí. A última oração onde tem o seja. E daí eu fui ver o que eles dizem. Apresenta uma conjunção integrante. Tem o quê? Mas não sei se é conjunção integrante. Para ter conjunção integrante tem que ter um verbo antes. Pede, olha lá, ó. Coloquei isso, a profecia pede isso. Este que é conjunção integrante. Que anaforicamente, antes dela, anaforicamente, essa conjunção integrante, anaforicamente, antes dela, apresenta um verbo transitivo direto. Eu já aprendi o que é um VTI. VTI é um verbo que faz a pergunta o que, pede o que. Por isso, essa oração tem a função de objeto direto. Tá lá, ó. Objetiva, quando eu tenho uma substantiva objetiva direta, tem a função de objeto direto. Estaria errado se tivesse me dito que tem um objeto direto. Não, ele tem uma oração na função de objeto direto. Por isso, o Romano 4 está perfeito. Todos os romanos estão corretos. Por isso, a sua resposta, você marcou um X na letra E. Como você acertou todas as demais questões, com essa você gabaritou a sua prova e a gente correu para o abraço.